Existe um tipo de silêncio que machuca a alma. Não é o silêncio tranquilo de quem encontrou paz. É o silêncio inquietante de quem ora e parece não receber resposta. É o silêncio que aparece quando você pede direção a Deus e os dias passam sem nenhuma mudança visível. É o silêncio que surge quando você olha ao redor e percebe que outras pessoas parecem avançar, enquanto a sua vida permanece em um tipo de espera que ninguém consegue explicar. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Você ora, mas as coisas ainda não mudaram. Você pede direção, mas o caminho continua incerto. Você pede a Deus um sinal e o que recebe é silêncio. Esse tipo de experiência pode gerar muitas perguntas dentro do coração. Algumas pessoas começam a se perguntar se fizeram algo errado. Outras pensam que talvez Deus tenha se afastado. E há aqueles momentos em que a mente começa a sussurrar pensamentos perigosos, como se Deus estivesse ignorando suas orações, ou se sua fé não fosse suficiente. Mas existe uma verdade espiritual que muitas pessoas só descobrem depois de atravessar esse período difícil. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Na verdade, em muitos momentos da história bíblica, os períodos mais silenciosos foram exatamente os momentos em que Deus estava preparando algo mais profundo na vida de alguém. Pense por um momento na vida de José no Antigo Testamento. Ele recebeu sonhos de Deus, ainda jovem, sonhos que revelavam um futuro extraordinário. Mas logo depois desses sonhos, a vida dele mergulhou em uma sequência de acontecimentos difíceis. Traição dentro da própria família, escravidão em uma terra estrangeira, acusações injustas e anos de prisão. Durante todo esse processo, não vemos Deus falando com José todos os dias. Não vemos revelações constantes ou intervenções espetaculares. Há longos períodos de silêncio. Mas enquanto o céu parecia silencioso, Deus estava trabalhando profundamente nos bastidores da vida dele. Esse padrão aparece repetidamente nas Escrituras. Deus chama alguém, promete algo e depois permite um período de preparação silenciosa. Um tempo em que o caráter é formado, a fé é fortalecida e o coração aprende a confiar em Deus além das circunstâncias visíveis. É nesse tipo de temporada que muitas pessoas estão vivendo sem perceber. Você pode estar olhando para a sua vida agora e pensando que nada está acontecendo. Pode parecer que suas orações ficaram suspensas no ar. Pode parecer que Deus está distante. Mas existe uma possibilidade que muda completamente essa perspectiva. E se o silêncio que você está vivendo for exatamente o ambiente onde Deus está preparando algo maior? Porque a preparação de Deus raramente acontece em momentos de barulho espiritual. Ela acontece no silêncio, no espaço onde a alma aprende a confiar sem depender de sinais constantes. Esse processo é profundamente transformador, mas também é desconfortável, porque o silêncio revela coisas dentro de nós que normalmente ficam escondidas. Ele revela nossas inseguranças, revela nossas expectativas, revela até mesmo áreas onde nossa fé estava mais apoiada nas circunstâncias do que na presença de Deus. E é exatamente nesse ponto que algo importante precisa ser dito. O silêncio de Deus não é um abandono. Muitas vezes é um treinamento espiritual. Assim como um professor permite que o aluno faça a prova sozinho para que ele descubra o que realmente aprendeu, Deus às vezes permite momentos em que a resposta não vem imediatamente. Não para nos deixar perdidos, mas para desenvolver uma fé mais profunda. O profeta Isaías registrou uma verdade poderosa sobre isso quando declarou: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Isaías 40:31. Perceba algo importante nesse versículo. A renovação das forças acontece enquanto alguém espera. Não depois, não apenas quando tudo já se resolveu. A renovação acontece no próprio processo da espera. Isso significa que enquanto você atravessa um período de silêncio, algo pode estar acontecendo dentro de você.
Sua fé pode estar amadurecendo. Seu caráter pode estar sendo fortalecido. Sua percepção espiritual pode estar sendo refinada. E muitas vezes, quando a resposta finalmente chega, a pessoa percebe que não foi apenas a circunstância que mudou. Ela mesma mudou durante o processo. Agora imagine por um momento que este período silencioso da sua vida não é um atraso espiritual, mas uma preparação divina. Imagine que Deus está trabalhando em áreas invisíveis da sua história enquanto você continua caminhando, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Isso muda completamente a forma de enxergar o silêncio. Ele deixa de parecer um vazio e começa a parecer um terreno de preparação. E ao longo desta mensagem, vamos revelar 3 sinais espirituais que mostram quando Deus está preparando alguém no silêncio. Sinais que muitas pessoas experimentam sem perceber, porque esperam manifestações espetaculares, enquanto Deus trabalha em transformações internas muito mais profundas. Talvez, enquanto ouvimos esses sinais, você comece a reconhecer partes da sua própria jornada espiritual. Talvez você perceba que aquilo que parecia apenas um tempo confuso na sua vida, na verdade, seja uma estação de preparação divina. Mas antes de avançarmos para o primeiro sinal, quero convidar você para um pequeno gesto de fé. Algo simples, mas profundamente significativo. Se esta mensagem já está falando com o seu coração, escreva nos comentários a seguinte declaração: mesmo no silêncio, Deus está trabalhando na minha vida. Às vezes, uma simples declaração pode reposicionar o coração. Porque quando você escolhe afirmar essa verdade, você começa a olhar para a sua própria história com uma nova perspectiva. Existe um momento muito específico na caminhada espiritual em que a pessoa começa a perceber algo estranho acontecendo dentro dela. Não é uma mudança externa visível. A vida ao redor continua parecendo comum. As circunstâncias ainda não mudaram dramaticamente. As respostas que ela esperava ainda não chegaram. Mas mesmo assim, algo dentro do coração começa a se mover de forma diferente. É uma inquietação silenciosa, uma sensação de que Deus está trabalhando em áreas internas que antes passavam despercebidas. E muitas vezes, esse é exatamente o primeiro sinal de que Deus está preparando alguém no silêncio. Ele começa a transformar o interior antes de transformar o exterior. A maioria das pessoas imagina que quando Deus começa a agir em suas vidas, a primeira coisa que muda são as circunstâncias. Elas esperam portas se abrindo rapidamente, respostas claras surgindo, oportunidades inesperadas aparecendo. Mas o padrão que vemos repetidamente nas Escrituras é outro. Antes de Deus mudar o cenário ao redor de alguém, ele geralmente começa mudando o coração dessa pessoa. Porque Deus está mais interessado em formar caráter do que em simplesmente entregar resultados. Esse processo muitas vezes começa de maneira quase imperceptível. A pessoa começa a perceber que certos pensamentos já não parecem tão atraentes como antes. Certas atitudes que antes pareciam normais começam a gerar um incômodo interior. Há uma nova sensibilidade surgindo dentro da alma. Aquilo que antes passava despercebido agora chama a atenção. Aquilo que antes parecia justificável agora começa a ser questionado dentro do coração. Isso acontece porque quando Deus está preparando alguém para algo maior, Ele começa ajustando as fundações interiores da vida dessa pessoa. Pense em um construtor que vai levantar um edifício alto. Antes de qualquer estrutura aparecer acima do solo, existe um trabalho profundo acontecendo abaixo da superfície. O terreno precisa ser preparado. As bases precisam ser reforçadas. As fundações precisam ser firmes o suficiente para sustentar aquilo que será construído depois. Para quem olha de fora, pode parecer que nada está acontecendo. Mas, na realidade, o trabalho mais importante está acontecendo de forma invisível. Deus trabalha da mesma maneira na vida espiritual.
Antes de levantar algo novo na sua história, ele trabalha nas áreas que ninguém vê. Ele trabalha nos pensamentos, trabalha nas motivações, trabalha nas emoções, trabalha nas intenções do coração. E muitas vezes esse processo acontece exatamente durante períodos de silêncio. Talvez você tenha notado que certas coisas dentro de você estão mudando recentemente. Talvez você tenha começado a valorizar mais momentos de silêncio e reflexão. Talvez tenha surgido dentro de você um desejo maior de buscar a presença de Deus, mesmo sem entender completamente por quê. Talvez certas prioridades que antes pareciam tão importantes, agora já não ocupam o mesmo espaço na sua mente. Essas mudanças internas não acontecem por acaso. Frequentemente elas são sinais de que Deus está trabalhando em uma área profunda da sua vida. A Bíblia mostra isso claramente na vida de várias pessoas que foram usadas por Deus. Antes de Davi se tornar rei de Israel, por exemplo, ele passou anos no anonimato cuidando de ovelhas. Enquanto ninguém observava, Deus estava formando dentro dele coragem, sensibilidade espiritual e confiança. Antes de Moisés liderar um povo inteiro para fora do Egito, ele passou 40 anos no deserto, um lugar onde aparentemente nada extraordinário estava acontecendo. Mas naquele silêncio, Deus estava preparando um líder. Esse padrão se repete tantas vezes nas Escrituras que começa a revelar um princípio espiritual muito claro. Deus prepara o coração antes de revelar o propósito. Isso pode explicar por que algumas temporadas da vida parecem tão silenciosas. Porque nesses momentos Deus não está trabalhando principalmente nas circunstâncias, Ele está trabalhando em você. Agora preste atenção em algo importante. Quando Deus começa a transformar o interior de alguém, muitas vezes essa pessoa também começa a sentir uma espécie de desalinhamento com certas coisas ao seu redor. Conversas que antes pareciam normais passam a parecer vazias. Ambientes que antes eram confortáveis passam a gerar uma sensação de deslocamento. Certos hábitos perdem o sentido. Isso pode ser confuso no começo. Algumas pessoas até se perguntam se estão ficando estranhas ou se algo está errado. Mas, na realidade, esse desconforto pode ser parte do processo de preparação espiritual. Deus começa a reposicionar o coração de alguém para aquilo que ele está construindo no futuro. E aqui existe uma verdade que muitas pessoas descobrem tarde demais. Quando Deus está preparando você para algo novo, Ele frequentemente muda aquilo que você valoriza. Aquilo que antes parecia prioridade absoluta começa a perder espaço. Aquilo que antes era ignorado começa a ganhar importância. A pessoa começa a desejar mais paz do que aprovação, mais propósito do que aparência, mais profundidade espiritual do que distrações temporárias. Essa mudança interior é um dos sinais mais claros de que Deus está trabalhando. Mas existe ainda um detalhe importante que acompanha esse processo. Muitas vezes, enquanto Deus transforma o interior de alguém, Ele também permite momentos de espera prolongada. Momentos em que a pessoa precisa continuar caminhando sem entender completamente o que está sendo preparado. Esses momentos podem testar a paciência, podem desafiar a fé, podem gerar perguntas, mas eles também revelam algo muito profundo: quem você está se tornando enquanto espera. Porque no final das contas, o que Deus está formando em você pode ser ainda mais importante do que aquilo que Ele vai fazer através de você. Isso nos leva ao segundo sinal de que Deus está preparando alguém no silêncio. Um sinal que muitas pessoas interpretam como atraso ou frustração, mas que, na verdade, pode ser um dos indícios mais claros de que Deus está posicionando algo no tempo certo. Quando esse sinal aparece, muitas pessoas pensam que as portas estão se fechando. Mas, na realidade, Deus pode estar redirecionando completamente o caminho. Existe um momento na jornada espiritual que costuma confundir profundamente o coração humano.
É quando alguém sente que está buscando a Deus com sinceridade, está tentando caminhar corretamente, está se esforçando para manter a fé. E mesmo assim, certas portas começam a se fechar. Oportunidades que pareciam promissoras desaparecem. Caminhos que pareciam claros de repente ficam bloqueados. Planos que pareciam alinhados começam a se desfazer sem explicação aparente. Para muitos, esse tipo de experiência gera frustração e até dúvida espiritual. A pessoa pensa: se estou tentando seguir a Deus, por que as coisas parecem estar dando errado? Mas é exatamente aqui que aparece o segundo sinal de que Deus está preparando alguém no silêncio. Deus começa a redirecionar caminhos antes de revelar o destino. Esse tipo de redirecionamento raramente acontece de forma dramática ou espetacular. Na maioria das vezes, ele acontece através de circunstâncias aparentemente comuns. Uma oportunidade que não se concretiza, um plano que precisa ser adiado, um ambiente que deixa de fazer sentido, uma decisão que parecia certa, mas que de repente perde a paz interior. Para quem observa apenas a superfície da situação, tudo isso pode parecer perda ou atraso. Mas quando olhamos para a forma como Deus trabalha ao longo das Escrituras, percebemos que esse tipo de interrupção muitas vezes é exatamente parte da preparação divina. Um dos exemplos mais claros disso aparece na vida do apóstolo Paulo. Em determinado momento de sua jornada missionária, ele tinha planos de ir para uma região específica para pregar. Humanamente falando, parecia um plano lógico e positivo. Mas algo inesperado aconteceu. A Bíblia relata que o Espírito Santo impediu que ele seguisse naquela direção. Não porque a missão fosse errada, mas porque havia outro caminho que Deus estava preparando. E foi exatamente nesse redirecionamento que Paulo acabou chegando à Macedônia, iniciando uma expansão do Evangelho que mudaria completamente a história daquela região. Esse episódio revela algo muito importante sobre a forma como Deus conduz a vida das pessoas. Nem toda porta fechada é um fracasso. Às vezes, é direção divina. O problema é que, enquanto estamos vivendo esses momentos, raramente conseguimos enxergar o quadro completo. Nós vemos apenas o presente imediato. Vemos apenas aquilo que não aconteceu, aquilo que não deu certo ou aquilo que parece ter sido perdido. Mas Deus vê a história inteira. Ele vê caminhos que ainda não se abriram, encontros que ainda não aconteceram, oportunidades que ainda não surgiram. Por isso, quando Deus começa a redirecionar alguém, muitas vezes ele faz isso primeiro através de interrupções. Essas interrupções podem acontecer em várias áreas da vida. Às vezes, é um projeto que não avança como esperado. Outras vezes, é uma mudança inesperada dentro da família. Em certos momentos, pode ser uma transição profissional que ninguém planejou. Há também momentos em que Deus simplesmente começa a gerar uma inquietação interior sobre algo que antes parecia perfeitamente aceitável. Essas experiências podem gerar um sentimento de desorientação no começo. A pessoa sente que algo está mudando, mas ainda não consegue entender exatamente o que Deus está fazendo. É como caminhar em um caminho onde algumas placas foram removidas, mas o novo destino ainda não foi totalmente revelado. Mas existe uma razão espiritual muito profunda para esse processo. Se Deus revelasse todos os detalhes do futuro de uma vez, muitas pessoas tentariam controlar cada passo do caminho. Tentariam organizar o processo com base em sua própria lógica. Tentariam acelerar aquilo que ainda precisa de maturação espiritual. Por isso, muitas vezes Deus revela o caminho passo a passo. Primeiro ele ajusta o coração. Depois ele redireciona o caminho. E só então ele começa a revelar o propósito com mais clareza. Esse processo exige algo que nem sempre é fácil para o coração humano: confiança. Confiança de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Confiança de que aquilo que parece um atraso pode ser, na verdade, um realinhamento necessário. Confiança de que o silêncio de Deus
não significa abandono, mas preparação. Há uma verdade espiritual muito importante que precisa ser compreendida neste ponto. Deus não apenas abre portas, Ele também fecha caminhos que não fazem parte do propósito que está preparando. E muitas vezes, as maiores frustrações da vida acabam sendo anos depois, reconhecidas como grandes proteções divinas. Quantas pessoas hoje olham para trás e percebem que certos caminhos que não se concretizaram foram, na verdade, livramentos silenciosos? Quantas oportunidades que pareciam perfeitas na época poderiam ter levado a lugares que não estavam alinhados com o propósito maior de Deus? É por isso que quando Deus começa a preparar alguém no silêncio, Ele frequentemente reorganiza os caminhos antes de revelar os resultados. Talvez neste momento você esteja vivendo exatamente essa fase. Talvez existam áreas da sua vida onde você esperava avanço, mas encontrou interrupção. Talvez existam planos que não aconteceram como você imaginava. Talvez você esteja tentando entender por que certas portas simplesmente não se abriram. Se esse é o seu caso, considere por um momento esta possibilidade. E se Deus estiver apenas redirecionando o caminho para algo que ainda não foi revelado? Porque quando Deus prepara alguém, Ele raramente segue o caminho mais previsível. Ele trabalha de maneira que forma caráter, fortalece fé e posiciona a pessoa no lugar certo, no tempo certo. E muitas vezes, quando a direção finalmente se torna clara, a pessoa percebe que todos aqueles momentos de silêncio e redirecionamento estavam conectados. Nada foi aleatório, nada foi desperdício. Tudo fazia parte de um processo de preparação. Agora, neste ponto da mensagem, talvez seu coração esteja começando a enxergar certas experiências da sua própria vida com uma nova perspectiva. Talvez aquilo que parecia apenas frustração comece a parecer realinhamento. Existe um momento muito particular dentro das temporadas de silêncio espiritual em que algo começa a mudar de maneira quase imperceptível. Não é uma mudança externa imediata. As circunstâncias ainda podem parecer exatamente as mesmas. O cenário da vida pode continuar aparentemente comum, mas lentamente Deus começa a organizar acontecimentos, encontros e oportunidades que ainda não são visíveis para quem está vivendo o processo. E é exatamente aqui que encontramos o terceiro sinal de que Deus está preparando alguém no silêncio. Enquanto você pensa que está apenas esperando, Deus está posicionando coisas que você ainda não consegue ver. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras e revela algo fascinante sobre a maneira como Deus trabalha na história humana. Enquanto as pessoas vivem seus dias aparentemente normais, Deus muitas vezes está alinhando acontecimentos em lugares diferentes, conectando circunstâncias, preparando encontros e criando momentos que só farão sentido quando finalmente acontecerem. O mais impressionante é que, enquanto tudo isso está sendo preparado, a pessoa que está no centro desse processo frequentemente sente que nada está acontecendo. Mas o silêncio de Deus não significa inatividade divina. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Pense por um momento na história de Esther. Durante muito tempo ela viveu uma vida aparentemente comum, uma jovem judia vivendo em um contexto estrangeiro, sem qualquer posição de influência ou poder. Nada indicava que sua vida faria parte de um momento decisivo na história do seu povo. Mas enquanto sua vida seguia aparentemente normal, Deus estava organizando acontecimentos nos bastidores do Império Persa. Um rei inquieto em uma noite sem sono. Um livro de registros sendo aberto no momento exato. Uma sequência de eventos que, quando finalmente se conectaram, colocaram Esther em uma posição que mudaria o destino de toda uma nação. Nada disso aconteceu de forma improvisada. Tudo foi sendo posicionado silenciosamente. Esse é um dos aspectos mais misteriosos da providência divina. Deus não apenas trabalha dentro do coração das pessoas,
ele também trabalha no cenário ao redor delas. Ele prepara encontros que parecem coincidências. Ele posiciona pessoas em lugares estratégicos. Ele cria conexões entre histórias que, à primeira vista, parecem totalmente independentes. Enquanto alguém está vivendo um período de silêncio espiritual, Deus pode estar preparando algo que exige tempo para se alinhar. Esse alinhamento pode envolver muitas coisas. Pode envolver pessoas que ainda precisam chegar ao lugar certo. Pode envolver circunstâncias que ainda precisam amadurecer. Pode envolver oportunidades que ainda não estão prontas para aparecer. Pode envolver até mesmo transformações internas que ainda precisam acontecer antes que alguém esteja preparado para receber aquilo que Deus quer entregar. É por isso que algumas respostas não chegam imediatamente. Não porque Deus esqueceu, não porque Deus não ouviu, mas porque existe um tempo de preparação acontecendo em múltiplas camadas da história. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus organiza. Enquanto você atravessa o silêncio, Deus posiciona coisas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E quando esses elementos finalmente se encontram, muitas vezes acontece aquilo que as pessoas chamam de momento certo. Mas na perspectiva espiritual, esse momento não surge por acaso. Ele é resultado de um processo silencioso que foi sendo construído ao longo do tempo. Esse entendimento muda completamente a forma como alguém encara as temporadas de espera. O silêncio deixa de parecer vazio. Ele passa a parecer um período de alinhamento invisível. Talvez neste momento você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase. Talvez sua vida pareça tranquila por fora, mas internamente você sente que existe algo sendo preparado. Talvez algumas áreas da sua vida estejam em pausa. Talvez você esteja esperando direção, oportunidade ou clareza sobre o próximo passo. Se esse é o seu caso, existe uma verdade espiritual que pode trazer muita paz ao seu coração. Deus não trabalha apenas quando você vê resultados. Ele trabalha muito antes disso. Às vezes, o que você chama de espera é simplesmente o tempo necessário para que várias peças da história se encaixem. E quando esse encaixe acontece, muitas pessoas olham para trás e percebem algo extraordinário. Todos aqueles momentos de silêncio tinham um propósito. Todas aquelas pausas tinham um significado. Todas aquelas perguntas sem resposta estavam preparando um cenário que só faria sentido mais tarde. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo em sua vida agora. Talvez este silêncio não seja um vazio. Talvez seja um período de posicionamento. Depois de percorrermos toda essa jornada, talvez o seu coração esteja olhando para a sua própria vida de uma maneira diferente. Aquilo que antes parecia apenas um período confuso, silencioso ou até frustrante, pode começar a ganhar um novo significado. Porque quando observamos com atenção os caminhos que Deus percorre na história das pessoas, percebemos que o silêncio raramente é vazio. Na maioria das vezes, ele é um ambiente de preparação. E agora que vimos os 3 sinais, a transformação interior, o redirecionamento dos caminhos e o posicionamento invisível das circunstâncias, algo começa a ficar claro. Enquanto você pensava que estava apenas esperando, Deus estava trabalhando em níveis que seus olhos ainda não conseguiam perceber. Esse entendimento muda completamente a forma como alguém vive suas temporadas de silêncio. Em vez de enxergar esses períodos como abandono ou atraso, a pessoa começa a enxergá-los como processos de formação espiritual, porque no fundo, Deus nunca está apenas preparando circunstâncias, Ele está preparando pessoas. Antes de entregar algo novo, Ele molda o coração que irá carregar aquilo. Antes de abrir uma nova fase da vida, Ele fortalece a fé necessária para caminhar nela. Antes de revelar certas oportunidades, Ele trabalha em áreas internas que precisam estar firmes.
E isso acontece porque Deus não está interessado apenas em momentos de sucesso espiritual. Ele está interessado em formar vidas estáveis, maduras e capazes de permanecer firmes independentemente das circunstâncias. Talvez você consiga perceber agora que algumas experiências da sua vida recente começaram a fazer mais sentido. Aquela inquietação interior que surgiu sem explicação. Aqueles caminhos que foram interrompidos quando pareciam promissores. Aquela sensação de que algo estava sendo preparado, mesmo sem sinais claros. Tudo isso pode ter sido parte de um processo maior que Deus estava conduzindo com cuidado. Existe algo muito reconfortante em compreender isso. Deus nunca desperdiça temporadas da nossa vida. Mesmo os períodos que parecem vazios estão sendo usados para algo. Às vezes, Deus usa esses momentos para fortalecer a confiança. Outras vezes, Ele usa o silêncio para desacelerar o coração e ensinar dependência. Em certos casos, Ele usa a espera para alinhar circunstâncias que ainda não estão prontas para acontecer. Mas sempre existe um propósito. O livro de Eclesiastes declara algo que revela profundamente a sabedoria divina no tempo das coisas. Tudo fez formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11. Esse versículo nos lembra que o tempo de Deus não funciona da mesma maneira que o tempo humano. Nós, muitas vezes, queremos respostas imediatas, mudanças rápidas, sinais claros e instantâneos. Mas Deus trabalha com uma perspectiva muito maior. Ele vê o começo, o meio e o final da história ao mesmo tempo. Ele entende quais processos precisam acontecer antes que certas portas se abram. E quando finalmente chega o momento certo, muitas pessoas percebem que a espera não foi perda de tempo, foi preparação necessária. Talvez neste exato momento você esteja vivendo uma dessas fases silenciosas. Talvez você esteja caminhando em dias aparentemente comuns, tentando manter a fé, mesmo sem entender completamente o que Deus está fazendo. Talvez você esteja esperando respostas, direção ou mudanças que ainda não chegaram. Se esse é o seu momento, quero convidar você a fazer algo muito simples agora. Respire profundamente por alguns segundos. Deixe o coração desacelerar e apenas reflita sobre esta verdade. Deus ainda está escrevendo a sua história. Aquilo que hoje parece pausa pode ser preparação. Aquilo que hoje parece silêncio pode ser alinhamento. Aquilo que hoje parece espera pode ser exatamente o tempo necessário para que algo maior esteja sendo formado. Agora, se puder, feche os olhos por um instante e faça esta oração no seu coração. Senhor, mesmo quando eu não entendo os caminhos que estou vivendo, eu escolho confiar em Ti. Ensina-me a reconhecer Tua presença também nos momentos silenciosos. Fortalece minha fé enquanto espero. Transforma meu coração, direciona meus passos e prepara minha vida para aquilo que o Senhor está construindo. Que eu aprenda a caminhar contigo mesmo quando não vejo tudo com clareza. Amém. E antes de encerrarmos, quero convidar você para uma última declaração de fé que resume toda esta mensagem. Se esta palavra falou com o seu coração, escreva nos comentários. Deus está preparando minha vida, mesmo no silêncio. Essa frase representa uma escolha espiritual importante. Confiar que Deus continua trabalhando, mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem perceber. E lembre-se sempre de algo muito profundo. O silêncio de Deus nunca é vazio. Muitas vezes, ele é simplesmente o lugar onde Deus está preparando o próximo capítulo da sua história.